Olá, Cristiano, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Feliz estar te vendo por aqui também. Pois é, que bom que deu certo a nossa live, né? Isso aí, olha, a gente, quando tem um objetivo comum aí de compartilhar e contribuir, a gente dá um jeito e faz acontecer, né? É verdade, é verdade. Escuta, Muito tá bem. frio aí no sul? Tá frio, tá cerração aí, desneblina, né? É, neblina. Tá bem fechadinho, né? Bem típico aqui do nosso clima da serra, mas como eu digo, faz parte também, né? Precisa ter Sim, todas as estações em seus momentos. tô com saudade do sul, viu? Não vejo a hora das coisas É, normalizarem para ir para aí. vamos torcer para as coisas melhorarem logo e você vir para cá para curtir um pouquinho das coisas aqui da nossa região. Cristiano, estava Perfeito. público, né, que a gente tem então na BMC Consultoria este evento, né, que é o BMC Business Talk, onde a gente convida, né, alguns colegas, alguns parceiros, clientes, pessoas aí de mercado que têm práticas e experiência e informações que podem contribuir aí com o nosso público. Então, é uma alegria estar te recebendo aqui hoje no nosso espaço de contribuição e colaboração, dentro desse tema tão importante aí, que é a educação corporativa, né? O Cristiano, então, é sócio-diretor e mentor executivo, né? Atua na ISAT, que é uma parceira aí da BMT, estamos aí desenvolvendo diversos projetos aí em conjunto, né, Isso Cristiano? aí. Vou pedir, tu quer dar tuas boas-vindas aí, falar um Claro, pouquinho de primeiro ti. agradecer quem já está com a gente aqui. Boa tarde, pessoal. Eu sei que dedicar o tempo no finalzinho da tarde, né, exige um pouco mais de cada um de nós. Então, gratidão aí a vocês que estão acompanhando a gente. Tenho certeza que a gente está trazendo aqui conteúdo que vai agregar valor, porque para esse tempo que você vai se dedicar. Né? E agradeço mais uma vez o convite e estamos juntos. Muito bom, Cristiano. Bom, então vamos entrar aí na nossa temática, né, que é a questão da educação corporativa. Então, é uma área que a gente sabe que sempre teve muitos desafios aí dentro das Uhum. organizações, né, tanto para os profissionais como para as corporações em si, né, desde questões de cultura, estrutura, orçamento, né, temos aí diversas frentes, né, a trabalhar dentro desse tema. E agora, num cenário de pandemia, né, acho que dá para a gente entender que isso se potencializou como desafios, mas que, por outro lado, também podem nos trazer oportunidades. Né? A gente precisa aí, pensar em levar nossas equipes, os profissionais dentro das organizações para um outro patamar, para lidar com tudo o que está acontecendo e também trazer resultados a partir desse novo Uhum. cenário, né? E fazer com que toda a estrutura de mercado aí evolua. E nada melhor do que a gente pensar na educação, né, no aprendizado, como a mola propulsora de tudo isso. Então, por isso esse nosso convite de tratar esse tema que é muito relevante para esse momento. Então, Cristiano, podia começar contando um pouquinho para nós como que tu está vendo essa área da educação corporativa nas empresas nesse momento, qual o contexto, como o pessoal aí está se saindo em meio a essa situação. Muito bem. Bom, como é que a gente pode contribuir com isso, né? Trazer uma contextualização, eu sou o diretor da ISAT, como você comentou, e a ISAT é uma empresa especializada em educação corporativa, né? A gente entrou no mercado em 95, sendo o primeiro provedor de internet do Brasil. Então, nós temos um DNA ligado à área de tecnologia. Em 99, a gente começou a transmitir vídeo na internet, numa época que não tinha banda larga como nos dias de hoje. Em 2002, entramos no mercado de educação corporativa e entendemos que a internet seria a grande facilitadora, né, disso tudo. Construímos plataformas, então, para fazer gestão de aprendizagem, que é o famoso LMS, e passamos também a construir conteúdos, tanto conteúdo de catálogo quanto conteúdo customizado para os clientes. A gente vai falar um pouco mais, quando a gente falar talvez hoje um pouco sobre modelos, o que a gente pode fazer. Eu trago uma contextualização sobre isso. E o que eu estou vendo, né, essa grande mudança de mercado que a gente teve desde março para cá? Né? Muita coisa aconteceu
desde aquele começo, quando a gente teve que parar, né, as empresas tiveram que ir para home office, e aquilo foi algo bastante, quase que traumatizante para as empresas. E a gente notou o seguinte, que o mercado naquele momento, Paty, ele deu uma explosão de busca por conteúdo, explosão de busca por soluções de treinamento, mas efetivamente ninguém fazia aquisição. As pessoas não sabiam o que ia acontecer, né? E aí a gente não tinha muita informação sobre duração que ia ter isso, né? Por quanto tempo ia ficar nesse momento de pandemia, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então foi um caos no início, né? E esse caos tornou tudo muito complicado, porque a gente passou a trabalhar muito mais, a equipe nossa produzindo, escrevendo projetos, escrevendo propostas, trabalhando até 10, 11 da noite, os clientes demandando muito, mas pouquíssima aquisição. E acho que demonstrou isso estávamos perdidos, né? Eu acho que o mercado como um todo, eu nunca tinha vivido isso, né? Eu desconheço algum curso de pós-graduação que tenha talvez agora tenha, né? Mas naquela época que tivesse uma grade lá falando sobre pandemia, né? Acho que ninguém falava a respeito disso, então era tudo muito novo. E em pleno século XXI, viver um negócio desse era uma maluquice, né? Ninguém esperava um troço desse. Então, chacoalhou muito o mercado. A gente teve dificuldade, inclusive, né, no começo, que é como é que eu acho agora os meus clientes, e não estou falando de vender, estou falando de atender. Por quê? Porque eles estavam trabalhando no escritório e foram para um home office e você não tem o celular de todo mundo. E às vezes o e-mail não se responde. Então, o momento foi realmente um grande caos na hora que isso tudo aconteceu. Uhum. Realmente, acho que trouxe essa situação tensa no início, né? E realmente, acho que não se falava em pandemia, o mais próximo, talvez, era o mundo VUCA, né? Que se trazia muito como termo, mas que a gente ficava um pouco imaginando como seria o mundo VUCA e parece que na prática não sentia, né? E com certeza a pandemia colocou a gente em frente a tudo isso e também concordo. Aproveitando o seu gancho do mundo VUCA, eu tenho um amigo, o PA, né, o Paulo Alvarenga, que é um grande palestrante, né, fala muito de VUCA, e ele fez uma das lives comigo no começo aqui, logo na segunda quinzena de março, primeira quinzena de abril, foi um dos primeiros convidados, e eu falei para ele, PA, você fala tanto de mundo VUCA, e agora você tem que falar de mundo VUCA 2.0, porque não dá, mas é totalmente diferente daquele VUCA que você falava. É outro, sem dúvida. Já ouvi também as pessoas dizendo que agora é muvuca. É tão louco que está o cenário, né? E como que tu vê, Cristiano, então, nessa linha que as empresas conduziram um pouco nesse primeiro momento e depois as coisas se assentando um pouco mais, o que elas estão usando na educação corporativa, que caminhos elas estão escolhendo aí para manter ou para desenvolver alguma coisa dentro da área de aprendizagem nas organizações? A gente não consegue fugir muito, Paty, chamando de Paty, você me chama de Cris, tá? Fique à vontade, até porque o meu usuário ali é o Cris Franco, né? Estou tão acostumado. Então, Paty, eu vejo assim, a gente não consegue fugir muito das metodologias de delivery do conteúdo. Né? A maneira como ele é entregue hoje, a gente entrega ele através de um LMS e vejo algumas iniciativas, por exemplo, de empresas que optam, por exemplo, em usar, de repente, um workplace para fazer entrega de conteúdo. Às vezes fazem entrega de WhatsApp, fazem entrega no YouTube. Né? A gente tem, por exemplo, um amigo nosso, o Léo, lá da Leroy Merlin, que ele criou um programa interno lá, onde as pessoas fazem, ele tem uns 3 ou 4 profissionais lá dentro, que trabalham normalmente no dia a dia, mas que têm grande facilidade em produção de vídeo, né? Que são os youtubers dele lá, e que eles também produzem conteúdo, que uma parte vai para o LMS deles, e outra parte acaba sendo distribuída, às vezes, no próprio WhatsApp. A gente tem, por exemplo, aqui a Embraer, né, que fica aqui no estado de São Paulo, o fabricante de aeronaves, que é cliente nosso também. Eles pediram para que eu fizesse um vídeo para ser distribuído, por exemplo, via WhatsApp, falando sobre liderança.
Até eu montei um textozinho contextualizando o sistema de liderança como se fosse um voo, né? Como é que funciona isso, como se estivesse numa aeronave, né? Como é que seria uma metáfora sobre isso. E esses vídeos, eles estão distribuindo via WhatsApp para a liderança. Tem um lado muito positivo disso, Paty, mas tem um lado negativo. Até tem um comentário aqui que o vídeo ficou show, né? Até obrigado aí, Adriano, que está acompanhando a gente. O vídeo ficou legal, o pessoal gostou bastante lá, mandou para todo o grupo de liderança. São 2.000 líderes, né, seguindo lá o conteúdo que a gente mandou. Mas é assim, lado positivo, é muito rápido, né? Você manda e tudo bem, as pessoas recebem, e o WhatsApp é uma ferramenta que as pessoas já estão acostumadas a utilizar. Mas tem um lado que é negativo disso. Primeiro, você não tem gestão. Né? E aí, às vezes, você não precisa de gestão. Tem alguns tipos de conteúdo que você não precisa de gestão. E tudo bem, se você não precisa, mandar pelo WhatsApp é um negócio que está tranquilo. Agora, se você precisa de gestão sobre esse conteúdo, se você tem algum compliance sobre esse conteúdo, se você tem alguma preocupação do conteúdo ser seu, por exemplo, esse conteúdo está indo para mãos de pessoas que você não gostaria. Né? Então, esses são alguns riscos que você tem. O que vai ser feito? Né? O que vai ser feito com esse conteúdo? As pessoas vão entender exatamente, você vai conseguir medir o resultado sobre aquele conteúdo. Então, é importante entender cada empresa, a sua necessidade, e aí é um papel que a gente faz muito bem, e agora junto com vocês, tenho certeza que a gente vai ainda melhorar ainda mais isso com os clientes, de dar mais inteligência para o uso do conteúdo. Porque não é só a metodologia, entendeu? Não adianta a gente entregar um conteúdo para alguém no WhatsApp, simplesmente mandar, e às vezes a pessoa nem abre. Se ela vê lá, de repente, que o vídeo tem mais de 4, 5 minutos, ela fala, ah, meu Deus, vou nem abrir, né? Primeira coisa que a pessoa olha é o tempo do vídeo. Pode ver, você recebe um videozinho no WhatsApp, a primeira coisa que você olha é o tempo, a duração dele. Se ele tiver mais de 3 minutos, ele já desmotiva você. Ah, acho que eu vou olhar mais tarde, não vou olhar agora não. Sim, é verdade. Então, são realidades diferentes, acho que cada cliente tem uma realidade. A gente está preparado para entender o desafio, porque, até aproveitando o tema da nossa live, eu acho que os desafios eles são diferentes para cada empresa. Elas vivem estágios da aprendizagem diferentes. Se a gente tivesse uma associação com a pessoa física e a pessoa jurídica, a gente diz que esse momento que nós estamos vivendo, estamos todos, alguns dizem que a gente está estamos todos no mesmo barco. E na verdade eu entendo que nós estamos todos no mesmo mar. Uns estão de iate, né? Outros estão num barco, outros estão num bote, outros estão segurando em galho. E o mesmo aconteceu com os desafios corporativos nesse momento. Porque as empresas que já tinham algum processo de educação rodando, foi muito mais fácil para elas. Sim, não é? Elas não tiveram que passar por uma transformação, elas passaram por uma expansão. Agora, a empresa que não tinha nada, que não acreditava no presencial, inclusive, tem uma grande instituição do mercado, né, que eu vou citar o nome porque eles já transformaram isso, né, e eles deixavam isso sempre muito claro nos eventos, que era a Fundação Dom Cabral, onde tudo que a Dom Cabral fazia era presencial. E aí, de repente, você fala assim, acabou o presencial por um tempo. E agora? E eles foram muito competentes, rapidamente se transformaram, conseguiram montar conteúdos e entrega de conteúdos acadêmicos para o mercado. Mas aqueles que não estavam preparados, eu diria que assim, aqueles que estavam segurando engalhos em relação à educação, esses sofreram demais, porque tiveram que fazer um investimento maior, tiveram que fazer grandes aquisições, tiveram que aculturar a equipe. E você sabe, né, o trabalho de cultura talvez seja o mais difícil que tem para se fazer numa organização. Porque a cultura ela é algo que ela vem muito do CEO ou vem do dono da empresa, e os funcionários, eles de alguma forma criam se acomodam com aquela cultura, né? A gente chama de funcionário picles. Eu não sei se você conhece esse termo. Já ouviu falar disso? É só em São Paulo que usa esse termo. Não sei. O que é esse funcionário picles? Você já comprou algum vidro daqueles em conserva que vem... O que vem lá dentro? Né? Vem uma cenoura, pepino... Vem algumas coisas lá dentro e com vinagre, certo? Sim. Quando você pega qualquer um item daquele,
Não importa se você pegou a cenourinha, se pegou o pepino, eles têm tudo o mesmo gosto, tem gosto de vinagre. E a cultura, ela faz isso, as pessoas têm tudo o mesmo gosto dentro da empresa. Então, às vezes elas contratam alguém para entrar lá e falam, não, eu preciso fazer uma transformação da empresa. Aí coloca alguém diferente, mas coloca naquele pote cheio de vinagre e fica igual, entendeu? E isso, eu acho que esse é um grande problema, né? Os especialistas dizem, né, acho que, não lembro se foi o Peter Drucker que disse isso, mas algum desses aí que falava o seguinte, que a cultura de uma empresa, ela come a estratégia no café da manhã, né? E é uma grande verdade, porque você monta uma estratégia imensa, aí você leva para dentro, quando cai na cultura da empresa, não anda. E a educação corporativa sofreu muito com isso, por conta da mentalidade e o tipo, né, de crença que essas pessoas têm. E aí, eu sou um grande especialista na área de educação de emocional e tal, e quando a gente pensa em crença, a crença é aquilo que você acredita, que você consegue ou não consegue fazer. Então, se eu não acredito que eu consigo aprender online, eu não me dedico naquilo. Não tenho foco com aquilo, porque eu não acredito. Então, se a empresa ficou muito tempo que só funciona presencial, quando ela trouxe um novo momento, não conseguiu ter de imediato o resultado que ela gostaria. Sim. E ainda, Cristiano, a gente tem dentro da educação, eu vou dizer, linhas de atuação, né? Nós temos o desenvolvimento de soft skills e também temos hard skills, aqui um pouco necessidades básicas, até vou dar de conhecimento, às vezes até questões de legislação, né? Que precisaram manter sendo atendidas, e aí, então, ou eu me adapto, acho uma forma de fazer, ou realmente... eu vou ter outro tipo de problema, né? Então, além da cultura, do estilo da empresa, vejo que tem também demandas diferentes na questão do ensino, né? E aí tem coisas que realmente não dá para ir no WhatsApp, no informal, né? A gente, acho que de acordo com o nível também da abordagem e do resultado até que a gente tem com aquele conteúdo, também tem os canais que vão nos respaldar para isso, né? Sim, sim. Falou bem, né? Então a gente tem lá os soft skills e os hard skills. Eu entendo que a gente tem que dar muito foco, e aí talvez seja uma crença minha, de que a gente tem que dar muito foco nos soft skills. Porque se você contratou direito, teoricamente, boa parte do hard skills esse profissional já traz. Né? Então, quando você trabalha os soft skills, você faz, né? E aí eu não sei se as pessoas que estão acompanhando a gente sabem exatamente o que são soft skills e hard skills, mas simplificando aqui, o soft skills é o comportamental. E o hard skills depende de um conhecimento mais técnico sobre aquilo que esse colaborador, né, que esse profissional vai executar. Então, quando eu penso nesses dois formatos, eu acho que assim, o soft skills, ele faz com que esse profissional tenha vontade de aprender hard skills e buscar mais hard skills. Então, por isso que eu acho que o soft skills ele talvez seja mais importante. Até naquele livro Inteligência Emocional, ele fala, né, que o QE é mais importante do que o QI. Ou seja, o consciente emocional ele é mais importante do que o consciente intelectual, né, da inteligência da pessoa. Porque se eu tenho vontade, eu busco o conhecimento. E a gente precisa dar nome para algumas coisas, sabe? Eu vejo, por exemplo... Você assiste filme de terror, Paty? Não. Não, já assistiu? Do que filme de terror. Já assistiu filme de terror alguma vez? Uns pedacinhos só. Então, para quem está assistindo a gente aqui, é o seguinte, os filmes de terror, eu acho ele interessante porque ele tem uma filosofia, por exemplo, quando você tem alguma coisa que envolve o diabo, o demônio, seja lá qual for o nome que eles dão, que para mim, o diabo e o demônio é a nossa mente que trabalha contra a gente. Então, toda vez que você tem uma situação dessa num filme, seja do Exorcista, seja qual for, eles têm uma filosofia, o filme, que você só consegue matar o demônio se você der nome para ele. Uhum. E você sabe que na empresa é a mesma coisa. Seja, por exemplo, aqueles custos invisíveis que a gente tem na empresa, seja um comportamento, seja lá qual for o motivo, eu preciso dar nome para aquilo. E
E quando eu consigo dar nome, eu consigo resolver. Então, por exemplo, se a gente pudesse dizer em uma palavra qual é o maior problema do mundo, você seria capaz de resumir o maior problema do mundo em uma palavra? Nossa, que difícil. Difícil, né? Difícil. Tem uma frente aí que diz que a palavra que resume todos os problemas do mundo chama-se tensão. Tudo que gera algum tipo de problema é a tensão. Então, se você tem uma situação de falta de planejamento, gera uma tensão. Só que quando a gente pensa, por exemplo, na educação corporativa, eu diria para você que o grande problema se reduz em uma palavra chamado engajamento. Você pode trazer a técnica que for, você pode trazer a ferramenta que for, a pessoa que for. Se você não tiver engajamento, não funciona. Né? Você vai falar assim, eu vou trazer o Obama para fazer uma palestra dentro da empresa. Se o cara estiver lá, né? O Obama, legal, beleza, o Obama está falando lá, e ele está aqui com o celular, ou seja, não está engajado com aquilo, não adianta. Né? E boa parte deste engajamento vem de um preparo dos soft skills, que se a gente trabalhar bem os soft skills, a gente consegue ter uma pessoa mais preocupada com o resultado que ela vai dar, e aí ela vai se engajar. E tem uma definição de engajamento que eu gosto muito, que diz que o engajamento ele é o encontro entre a demanda ou a necessidade com a capacidade de entrega. Parece meio filosófico, né? Mas pensa assim, se a gente fosse olhar isso, por exemplo, na nossa vida pessoal, a gente só é capaz, por exemplo, de amar uma pessoa se a gente achar que ela é capaz de entregar para a gente ou o amor que a gente espera, né? Ou a fidelidade que a gente espera dela. Sim. Se eu entender que ela não tem isso, eu não consigo engajar com ela. Então, se eu olhar para um conteúdo e achar que aquele conteúdo não vai me capacitar, não vai ser suficiente para mim, eu não me engajo com aquilo. Né? Se você pegar um vendedor, e aí eu não sei se a gente tem alguém que dá treinamento para a equipe de vendas, mas se você, por exemplo, tem uma equipe de vendas e ela vende 1 milhão, por exemplo, por mês. Aí você fala para ela assim, olha, a partir desse mês a sua meta são 2 milhões. Se ele vendia 1, e você está falando que agora a meta é 2, e não tem nenhum fato novo que transforme isso numa realidade para ele, você acha mesmo que essa equipe vai estar engajada contigo para entregar 2 milhões? Não vai. Não vai, porque ela não entende que eu não sou capaz de fazer essa entrega. Né? Então, a demanda e a necessidade está muito maior do que a minha capacidade de entrega. Então, se eu pudesse dar um nome principal para este desafio da educação corporativa, eu diria engajamento. E quais os caminhos tu entende que podem facilitar esse engajamento? Tu trouxe um pouquinho a questão das soft skills, mas acho que a gente pode ter outros caminhos aí para facilitar, né, esse engajamento. Sim. Eu entendo, Paty, que assim, na programação neurolinguística, a gente tem uma ferramenta chamada níveis neurológicos. E aí, pessoal, não dá para aprofundar nela aqui, mas ela, assim, vale a pena, pesquisa. Ela é uma ferramenta criada por Robert Dilts, e ela trabalha, desde a base dela, uma questão de ambiente ou contexto, depois comportamento, capacidade, crenças e valores, identidade e legado. E na visão, né, dessa ferramenta, no nosso cérebro, tudo começa na base do ambiente. E é um negócio interessante que seja um ambiente virtual ou seja um ambiente presencial, pensa assim comigo, quer ver, Paty? Vamos imaginar assim, você chegou numa sala de treinamento, tá? Então você adentrou a porta, a primeira coisa que você faz é olhar o ambiente e vou escolher onde eu vou sentar, por exemplo. Né? Eu vou sentar perto do som, longe do som, eu vou olhar para ver se de repente onde tem o ar-condicionado, ou de repente tem alguém que eu gosto ali. Então eu vou observar nesta camada do ambiente. Na sequência, eu passo a observar o comportamento. Por quê? Porque eu sou um ser social e eu preciso de conformidade social. Então, se eu olhar e todo mundo estiver em pé naquele ambiente, eu não me sento.
Porque eu estou observando o comportamento. A hora que todo mundo sentar, eu sento também. Na sequência, eu passo a observar a capacidade, tanto das pessoas quanto do treinador, né, ou de quem está ministrando aquela apresentação. Depois eu já começo a entrar na minha camada de julgamento, que vem as minhas crenças e meus valores, porque aquela pessoa falou alguma coisa e fala, não acho que é bem assim, né? Ou se falou alguma coisa que mexeu com meus valores, então eu preciso ficar dentro de uma camada, né? Nossas crenças e valores funcionam como guarda-reios para a gente. Né? É uma camada de permissão, posso ou não posso, consigo ou não consigo. Depois, acima disso, eu tenho uma camada chamada identidade. E a identidade, na minha visão, é aonde a gente deve trabalhar para conseguir responder essa pergunta que você me fez. Por quê? É tão legal essa camada de identidade que ela é uma transformação. Quando você transforma o indivíduo, ele quer o aprendizado. Ele quer mudar a crença dele. Quer ver um exemplo, Paty? Olha só. Outro dia eu estava fazendo um trabalho, né, de treinamento numa empresa, e aí eu estava trabalhando com um cara e ele falei para ele o seguinte, olha, como é que você vê hoje o seu parque de equipamentos? Ele era da área de TI. Como é que você vê hoje o seu parque de equipamentos? Ele falou, olha, nossos equipamentos estão ultrapassados, a minha máquina, por exemplo, já tem mais de 2 anos de uso, e eu acho que a empresa devia trocar equipamento de todo mundo, porque isso ia melhorar muito a performance, não sei o quê. Tá bom. Qual que era o papel dele? Ele era um desenvolvedor com nível sênior, já quase passando para a liderança, mas um nível sênior de desenvolvedor. Falei, tá bom, vamos pensar o seguinte, a partir deste momento, você passa a ser o diretor ou financeiro da empresa, ou você passou a ser o diretor da área de TI. E você tem um orçamento na sua mão. O que você faria com as máquinas? Eu falei, eu usaria mais uns 2 anos. Percebe? Quando você muda a identidade da pessoa, tudo que está nas camadas de baixo, Paty, muda, porque a crença e valor dela muda, a capacidade e habilidade dela muda, o comportamento dela muda e a maneira como ela vê o ambiente também muda. Entende? Então, eu imagino que as empresas deveriam de fazer um trabalho de mudança de identidade, porque a cultura da empresa muda junto. Se eu mudar de baixo para cima, ela é uma mudança, e a mudança, eu gosto muito do exemplo aqui, né? Se você pegar isso daqui, você dobrar esse papel aqui em 4 partes, né? Eu mudei ele. Ele estava num tamanho comprido e agora está pequeno, certo? Agora, se eu fizer isso daqui com ele, eu transformei, ele não volta mais a ser quem ele era. E essa é uma diferença entre a mudança e a transformação. Eu preciso transformar a equipe. Mas para isso eu tenho que acreditar que ela é capaz de mudar e investir em treinamentos que vai trazer ela com uma camada diferente. A mentoria, o coach, muda muito. A gente fala muito, né, do jargão do mindset, mas ele realmente funciona. Porque se você pensar diferente, tudo para baixo se transforma. E aí, Paty, tem um outro ponto, se eu estiver falando muito, você me fala aí, que eu sei que talvez você tenha outras perguntas para me fazer. Aqui é o seguinte, você tem, dentro da camada nossa, do cérebro, como é que funciona com a gente? A gente tem o primeiro nível nosso que chama-se pensamento. E o pensamento, quando você vê uma imagem, por exemplo, é igual ao pensamento. Né? Porque quando você pensa, o que vem na sua mente? Uma imagem. Sim. Né? Uhum. Seja ela em forma de palavra, seja ela em forma de som, mas vem uma imagem. Então, o pensamento acontece primeiro. Na sequência, eu tenho o sentimento. Então, quando eu penso alguma coisa, ele gera em mim um sentimento. O sentimento gera uma emoção, emoção gera comportamento e comportamento gera ação. Por isso que a gente fala, eu penso, acontece. Porque né, aquilo que eu só consigo materializar se eu conseguir pensar em alguma coisa. E muito das pessoas, assim como acontece com as corporações, elas querem mudar a ação. E a ação é o final da linha, eu tenho que mudar o pensamento. Por isso que é importante mudar o mindset.
E esse é um desafio grande das corporações, porque muitos dos diretores, dos CEOs, não acreditam nisso. Vieram de uma formação, de repente, muito antiga, e aí tem as suas crenças de que somente aqueles formatos funcionam. E aí você contrata uma pessoa do seu nível, por exemplo, Paty, que pode somar muito numa empresa, e coloca esse colaborador dentro de um vidro de picles, entendeu? Sim. E se transforma igual aos outros. Sim. E aí a gente espera coisas diferentes, mas não dá espaço, né? Exatamente. Tem uma chargezinha que eu gosto também, que é um recrutador contratando um passarinho, né? E diz, contratamos você pelo voo que você tem, e agora você fique dentro desta gaiola, né? Então, contrataram pelo voo, mas agora o limite é esse. Então, a pessoa realmente não vai conseguir performar o que se espera, né? Pois é, pois é. E aí que é resultado, né? Sim. Tu entende, Cristiano, que o resultado da educação corporativa está vinculado a essas questões que a gente está falando, de mindset, de mudar aí os níveis, de atuar de uma forma diferente para engajar? Eu acredito que sim. Eu não vou dizer que ela é 100% isso, tá? Porque eu acho que, assim, você pode ter uma equipe muito engajada, mas que se você, de repente, fizer um PDF de 400 páginas, meu, não tem pessoa que vai querer ler aquilo, sabe? Fala assim, eu quero aprender muito. Então, você quer aprender? Então tá bom, tô te entregando um livro aqui na sua mão agora. Pô, mas não tem algo, de repente, que seja, né, mais pronto para mim, para o meu formato. Então, a gente tem... são 4 tipos de personalidade, ou de estilos de comunicação, mas eu vou trabalhar 3 aqui. O auditivo, visual e sinestésico. Certo? Aí você pega e monta um conteúdo de podcast e entrega para alguém que é visual. Não, por mais que esse cara tenha feito um belo de um curso e tenha se transformado e tenha trocado de identidade, aquilo não é algo que funciona bem para aquela pessoa. Ela pode se esforçar e assim o desgaste dela vai ser muito maior, porque ela vai ter que se esforçar muito para conseguir aprender aquele conteúdo e absorver aquele conteúdo. E o nosso cérebro, Paty, foi feito para economizar energia. Sabia disso? Ele consome 25% da nossa energia em descanso. Então, se você entrega para a pessoa alguma coisa que é muito complexa para ela, que não é o formato dela, por mais transformada que ela esteja, aquilo vai ser mais trabalhoso para ela. Então, eu preciso sim trabalhar a transformação, mas eu preciso também trabalhar os modelos de entrega. Então eu vou fazer um conteúdo, por exemplo, quando você pega uma websérie, por exemplo, a websérie trabalha os 3 formatos. Né? Então eu posso ter lá uma parte que tem podcast dentro de uma entrega de uma websérie, eu tenho uns vídeos contextualizando, eu trabalho com palavras que geram emoção, com cenas que trabalham emoção, porque o sinestésico vai se conectar mais com aquele conteúdo. Sim. E aí você aumenta o engajamento, você aumenta o resultado, aumenta o seu retorno. Tu acha, Cristiano, que acho que até um certo paradigma, né? A gente tem muitas ferramentas e canais aí no mercado para investir na questão da educação e próprios profissionais, né? E que normalmente a gente ouve, tem orçamento para isso, não tenho, ou meu orçamento é pouco. Às vezes algumas empresas com grandes orçamentos e não necessariamente os projetos com efetividade, né? Qual a tua análise sobre essa questão? Ótimo ponto que você trouxe, viu, Paty? Porque assim, a gente tem alguns formatos de cliente, né? Tem o cliente que não tem orçamento, e aí esse cliente que não tem orçamento, sem querer fazer um julgamento aqui, mas vamos pegar uma parte desses clientes, não tem justamente por não acreditarem que aquilo é efetivo. Porque se tivesse uma crença que aquilo daria resultado, né, eles teriam um dinheiro separado para isso. E aqueles que têm orçamento e às vezes não têm conhecimento de como investir o orçamento. Então é muito comum, por exemplo, a gente estar em cliente e cliente pedir game. Vamos fazer um game para engajar o pessoal e tal. E aí eu peço assim, vamos com calma. Por quê? O game, ele é um negócio legal para engajar, mas você quer entreter ou você quer capacitar?
Pode ser que você queira as duas coisas. Juntar as duas coisas também é legal. Então, você fazer um game, né, com edutainment, que seria uma metodologia de educação e entretenimento junto, é muito legal. Só que assim, o investimento em um game costuma ser muito elevado e mal construído, ele te causa mais problema do que traz solução. E traz, por reflexo, problemas de você perder orçamento no ano seguinte, porque você não conseguiu ser efetivo na entrega daquele conteúdo. Sim. Né? Então, a gente encontra isso no mercado. Você quer ver um problema? Então, você faz uma gamificação. Né? Tem diferença de game e gamificação. Se eu pudesse simplificar o que é uma coisa e o que é outra, né? Se eu pudesse simplificar o que é uma coisa e o que é outra, é como se assim, a gamificação é um campeonato e o game é uma partida. Tá? Paty, congelou para mim você aqui, eu não sei se fui eu que congelei ou se foi você. Tá me ouvindo, Cristiano? Bom, Sim. Uhum. é o horário das 6 horas, né? As pessoas começam a abrir muitas lives às 6 horas, é que para de funcionar o Instagram, né? Até onde você me ouviu, hein? E tu estava contando do investimento no game. Isso. Né? Às vezes é um investimento alto, se não leva em consideração o resultado, né? Depois fica frustrado para o próximo ano. Exatamente. Então, assim, o que acontece como efeito de um projeto mal feito de uma gamificação, por exemplo, né? Então, eu expliquei que uma gamificação é um campeonato, né, e o game é uma partida. De maneira simples. Então, assim, se você faz um investimento num game com uma estrutura mal construída, o que acontece? Aquela pessoa que já conseguiu muitos pontos, ela sabe que não perde mais. Então, ela não está engajada mais, porque assim, agora eu estou distante, estou em primeiro lugar. Aquele que está muito lá embaixo sabe que não vai mais alcançar o primeiro e também já não se engaja mais. Sim. E aí, quando você termina o período daquilo que você gostaria de fazer o trabalho, o que você espera daquilo? Uhum. Né? Se você não tem um plano exato do que você quer alcançar com aquilo, o famoso ROI, né, que as pessoas falam, mas como é que mede ROI de treinamento? É difícil você medir ROI de treinamento, né? Vendas é mais fácil, porque você consegue medir o resultado de vendas. Mas o que eu recomendo para o cliente? Você quer trabalhar um ROI de treinamento? Crie uma meta. Então, por exemplo, eu quero diminuir 20% nos erros de processo. Tá bom, você quer diminuir 20%, vamos fazer então um conteúdo, um treinamento, seja lá qual for a atividade, e a gente começa a medir o resultado sobre aquilo que você quer diminuir. Olha, passamos 2 meses e a gente conseguiu reduzir 10%. Está dentro do seu prazo? Você queria reduzir os 20% dentro desse período? Eu queria. Então vamos reavaliar para ver aonde que a gente precisa melhorar para refazer uma nova etapa. E aí eu trabalho o meu ROI baseado nesta estrutura que eu coloquei de meta que eu quero atingir. Porque senão você não consegue justificar mais investimento para o próximo ano. Sim, entendeu? Fica um curto e sem resultado não agrega para ninguém, né? Exatamente. Fica, às vezes, perdido até, né? As pessoas reclamam, às vezes, tem que sair para ir no treinamento, porque realmente não estão vendo o valor, talvez no formato e também no que está traçado como objetivo para isso, né? Cris, tu tem alguns cases, exemplos, alguém aí que tu acompanha para contar para nós um pouquinho na prática como que a educação corporativa aí funcionando bem? Eu vou falar para você, por exemplo, a gente tem quase 5 milhões de alunos hoje, né? E só corporativo, porque a gente não trabalha com acadêmico. Então, é um volume bastante grande de alunos utilizando as nossas metodologias, plataformas e conteúdos. O que eu percebo? Então, eu tenho um dos clientes aqui, que talvez seja o meu maior cliente hoje, certamente é o maior cliente hoje. Ele é uma indústria de cosméticos e ele tem consultora espalhadas pelo Brasil todo. Como é que funciona para treinar um grande volume desse tipo de profissional, né? Primeiro,
dos desafios desse cliente é que o profissional da ponta não é funcionário. Sim. Como é que você treina alguém, né, que não faz parte do seu quadro de funcionário? Eu costumo dizer que você tem 2 métodos. Você pode usar o método Piaget ou o método Pinochet. Brincadeiras à parte, né, o Pinochet na imposição, são cursos obrigatórios. Né? E o Piaget é no jeitinho, vamos capacitar, né, vamos explicar melhor, vamos educar essas pessoas para que elas façam treinamento. No caso desse cliente, a metodologia Piaget funciona melhor. Por quê? Eles entendem que fazer melhor, fazer mais cursos, trará resultado financeiro para eles. Eles têm uma hierarquia bastante grande, sabe? Que vai desde gerentes de educação corporativa, depois tem gerente distrital, depois tem gerente regional, depois tem a consultora, na camada mais lá para baixo, eu tenho a consultora, que tem várias outras consultoras que são capacitadas por ela. Por quê? Se essas consultoras menores venderem, não é no formato de pirâmide, como a gente vê algumas situações, né? Obviamente não é uma pirâmide, mas é quase como se fosse, porque ela tem várias pessoas vendendo para ela, ela interage com uma distrital que não é funcionária também dessa empresa, entende? E esta pessoa é que passa a reportar para alguém da empresa. Então, a cadeia ela é imensa. E eles conseguem um resultado sensacional, porque as pessoas estão engajadas, porque entendem, mais bem treinada. Se eu conseguir, por exemplo, juntar as pessoas num ambiente, e olha só que legal que eles fazem, né? Elas juntam no ambiente e pegam os produtos que elas receberam de bonificação, né, dessa grande indústria, e elas fazem treinamento de maquiagem. Aí é uma grande sacada, que pegando lá o Simon Sinek, né, que ele fala que as pessoas compram o seu porquê, né, então do círculo de ouro, é isso. Eu não estou vendendo um batom ou vendendo um perfume ou um creme. Eu estou vendendo a beleza para você, entendeu? Então ela vai lá e usa aquele material, aquele produto nas clientes e as clientes querem comprar. E aí aquilo vira uma cadeia de venda enorme. E o treinamento é feito por qualquer pessoa. Entende? Porque se você fez, por exemplo, você foi maquiada por uma consultora e você gostou daquela maquiagem, é provável que você comente com uma colega de trabalho, com alguém da família, falando, ó, usei um batom e o batom ficou muito bonito, eu fiz isso, fez aquilo, e você acaba se tornando uma co-vendedora daquela consultora. Nossa, muito bom. Leva a marca contigo, né? Acaba sendo uma ferramenta que te atende no interno, né? Como é uma grande corporação, imagino que atenda aí o cliente interno e também esses braços, né? Que acabam não sendo CLT, vamos dizer assim, mas levam o nome da empresa para o mercado, né? Perfeito. Tem clientes, empresas aqui também de contato que tem formato de representantes, às vezes distribuidores, que imagino que também às vezes tem essa dificuldade, a gente vê muito nos clientes, às vezes a própria linguagem, né? Então, o representante não leva o que a gente precisa ou da forma como a gente precisa, né? Exato. E detalhe, né? Olha só a grande sacada. A nossa plataforma, ela está integrada dentro do aplicativo de compra de produto. Então, quando ela vai comprar um produto, se ela quiser já saber como é que usa, como é que aplica, o treinamento está junto. Entendeu? Nossa, Isso tudo conteúdo curtinho, é aquele negócio on demand, sabe? Você fala, meu, eu preciso agora. Pô, tá bom, tá aqui, ó. Pô, clicou, pronto, tá aqui, eu já vi. Nossa, esse batom funciona assim, vou aplicar então o meu treinamento aqui na próxima maquiagem que eu for fazer, entendeu? Sim, que legal. Então, essa é uma grande corporação, como tu comentou, tem algum case mais de uma empresa menor, talvez com uma estrutura, entre aspas, mais simples, mas que também tem soluções aí interessantes dentro da educação corporativa? Temos sim. Eu tenho uma lista enorme de clientes. Deixa eu ver se eu escolho um para a gente aqui, quer ver? Bom, eu tenho uma, por exemplo, aqui, que o objetivo deles é fazer a capacitação de médico residente. Olha que interessante. Na época até que a gente abordou esse cliente, a gente ficou um tanto quanto preocupado, porque a gente entende que um projeto de educação à distância, ou educação digital,
ele é mais bem aproveitado quando você tem mais de 100 colaboradores. Parece que ele faz mais sentido, porque tudo bem que hoje as pessoas estão em home office, então qualquer quantidade faz sentido. Mas até aquele momento, não fazia sentido, porque as pessoas estão praticamente no mesmo escritório, no mesmo hospital. E aí a gente entendeu o seguinte, que mesmo com 30 pessoas, para aquele cliente fazia sentido fazer um programa de capacitação. E aí dentro desse sistema era muito legal, porque assim, além de ter entrega do tipo on-demand, né, ou de conteúdos pré-construídos, também se faziam debates online. Então a gente construía mini salas de debates dentro da plataforma e fazia lá um grupo de médicos. Então, 6 grupos de médicos, de 5 médicos, eles faziam um debate sobre determinados assuntos por um tempo. Quando aquele tempo terminava, eles vinham para uma sala grande, que estavam todos eles, e um médico, um mestre, vamos chamar assim, é quem estava tomando conta disso e coordenava depois para dar os feedbacks. Que é diferente de você fazer, por exemplo, educação à distância e um treinamento online, são coisas diferentes, né? Um treinamento feito pelo Zoom, ou feito por uma ferramenta que poderia ser o próprio Instagram, por exemplo, é diferente de um treinamento tipo EAD. Né? E as pessoas às vezes não conseguem perceber essa diferença. Eu não sei se veio alguma pergunta também de alguém, que eu sei que o nosso tempo está avançando, eu não sei se chegou alguma pergunta, Paty, que você queira... Não, que eu tenho registrado aqui nenhuma pergunta. Se alguém quiser compartilhar aí alguma dúvida, algum tema que gostaria que o Cris trouxesse aqui conosco, pode colocar aí que nós vamos conversar sobre isso. Perfeito. Se alguém quiser, manda pergunta para a gente aqui que a gente vai respondendo. Senão a gente vai contando mais casos aqui, que a gente tem um monte, né, Paty? Cris, tu trouxe essa questão, então, desse exemplo, né? Como que tu vê tem se ouvido muito falar do híbrido daqui para frente, né? Com a estabilização, vamos pensar assim, nessa questão da pandemia. Como que tu vê essa questão do usar o presencial com o ensino digital? O que te parece? Eu gosto da ideia, acho que funciona. Alguns clientes já faziam isso, né? Já utilizavam essa metodologia. Eu tenho a impressão, Paty, que assim, as pessoas falam muito daquele jargão do novo normal, mas eu acredito que algumas coisas a gente vai ter o de novo normal. Sabe? Que algumas coisas vão voltar a ser como eram. As empresas, eu acho que elas vão continuar investindo forte na educação digital, porque entenderam que você consegue ser produtivo e consegue ter efetividade com um investimento menor. Aquele negócio de repente, você ter um instrutor que pega um avião e vai lá para o Nordeste, passa uma semana dando treinamento, não sei o quê. Eu acho que esse tipo de situação, ela vai se transformar em algo muito mais de relacionamento do que de capacitação. Sabe? Então, eu acho que sim, o híbrido vai existir, vai ser mais forte, talvez as pessoas consigam fazer isso dentro da própria empresa, e aí pode ter alguns erros, porque assim, a empresa especificamente, ela não é especializada em educação, né? Nós somos. Sim. Então, a gente vai pegar, por exemplo, alguns casos que eu vejo, por exemplo, em clientes que eu visitei, que hoje tem grandes projetos, mas na época falava que tinha EAD, porque tinha um monte de PDF disponível para download. Entende? Eles falam, isso não é nunca, né? Não é nunca, não vai ser desse jeito. Se você não transformar, não vai ser. Então, acredito no híbrido por conta do relacionamento. Acho que a cultura latina precisa do contato, né? A gente tem necessidade do contato. Mas as empresas já descobriram que muitas coisas não precisam mais fazer. Não precisamos investir fortunas em passagem aérea, em hotel, em uma série de coisas que talvez não façam mais sentido. A gente aprendeu a ser diferente. Sem dúvida. Concordo também, Cris. Acho que tem essa tendência aí para frente de a gente olhar, né, e reavaliar algumas práticas que nós tínhamos aí em todas as áreas, não só na educação, né, mas já que é o nosso tema aqui, a gente realmente tem coisas boas aí quando a gente analisa, né, e pensa em novas soluções. Então, estamos chegando ao final aí do nosso bate-papo, né, bem bom, Cris, poder conversar contigo, né, poder aí estar
selando aí a nossa proximidade, né, da BMC com a ISAT, em especial aí com a tua pessoa, né? Vou dar aqui uma dica para o pessoal, que nós temos aí um evento pela frente agendado, né, que é o Fórum de Gestão de Pessoas, né, que está promovido pela RH Serrana, e a ISAT aí vai estar junto no evento. O Cris também vai poder estar compartilhando um pouquinho mais aí do conhecimento, da experiência nesse evento, então convido todos aí também que quiserem participar. Vai ser no dia 15 e 16 de setembro, né? Lá no site da RH Serrana tem mais informações. E gostaria, então, Cris, de abrir o espaço aqui para ti, as tuas últimas palavras, um recado, uma dica, né? Que mensagem tu tem aí para as pessoas que estão nos acompanhando e interessadas nesse tema aí da educação corporativa? Boa. Bom, primeiro sobre o evento, estou feliz porque assim, eu sei que eu vou ter uma palestra lá, a gente já definiu o título da palestra hoje, e quem puder, convido a participar. Eu sou alguém que gosto muito de fazer provocações, né? Aqui a gente tinha um tema específico para trabalhar, mas a palestra eu vou trazer boas provocações para vocês aqui, tanto da área de neurociência, de programação neurolinguística, coach aplicado à liderança. Então, quem puder acompanhar a palestra, vou trazer boas provocações para vocês lá. Sobre o nosso tema aqui, meu reforço é: acredite nas pessoas, invista no treinamento das pessoas, porque são elas que trazem os resultados. Eu vejo muita organização com foco na gestão por indicadores. Funciona por um tempo, pouco tempo. Muitos CEOs, muitos líderes que têm uma crença muito forte sobre isso. Não é à toa que as empresas trocam tanto de CEOs, né? A cada 2, 3 anos acaba trocando, porque a equipe não suporta. Então você traz um resultado muito grande, depois você perde toda a equipe. Então, acredite nas pessoas, invista nas pessoas, e aí, se você que está nos assistindo, invista em você. Eu deixo uma pergunta para você aqui, nesse momento de pandemia: qual foi o maior investimento que você fez em você? Boa parte das pessoas que eu pergunto, Paty, falam que o maior investimento que fizeram foi em comida. Muita gente, o que mais fez foi comer. Então, quais cursos vocês fizeram durante esse período de pandemia? Tem tanto curso online que você pode comprar, sabe, por um Udemy, pelo Hotmart. Tem vários que você pode investir em você mesmo, assim como tem muitos gratuitos dentro do próprio YouTube, que na minha visão hoje é a maior escola do mundo. Tudo que você quer procurar, você acha dentro do YouTube. E aproveitando esse gancho, a gente construiu, Paty, dentro do nosso LMS, uma área para que as empresas possam construir as próprias trilhas baseadas no YouTube. Por quê? Uma coisa é o Cris Franco falando sobre inteligência emocional. Outra coisa é eu ter um vídeo do Daniel Goleman falando de inteligência emocional. A palestra dele falando sobre isso, que está dentro do YouTube, que está legendado, alguns casos dublado. Os especialistas em determinados assuntos estão lá. Então, a gente permite que você, dentro do LMS, construa o seu conteúdo utilizando aqueles recursos que já existem e que são muito bons. TED, Vimeo e o YouTube. Invista em você. Você vai fazer a diferença na sua vida e, através da empresa, é que você vai realizar os seus sonhos e o seu propósito. Tenha seu propósito muito claro, mas entenda que é através da empresa que você realiza. E se você é um gestor, entenda que o primeiro propósito que uma pessoa quer é propósito. Depois o da empresa. Certo? Somos pessoas conquistar os nossos sonhos. Com isso eu deixo aqui um agradecimento a todos que ficaram com a gente. 6h30 da tarde, alguns já vão se preparar aí para jantar, para tomar um banho aí no sul, que deve estar frio. Aqui está gostoso, temperatura, está 20 e tantos graus aqui. Opa! Muito bom, Cris, um prazer estar aqui contigo, excelente troca, gostei muito do conteúdo, imagino que o pessoal que está nos acompanhando aí também, né, gratidão aí pela parceria com a ISAT, pela sua disponibilidade, né, e convido o pessoal a acompanhar as redes da BMC Consultoria também, que em breve estaremos aí com novos temas dentro do nosso talk aí para poder contribuir com o conteúdo desse nosso público. Cris, mais uma vez, muito obrigada, uma boa noite para ti e até uma próxima. Valeu, gente. Obrigadão, até mais.
Obrigada, até mais.